Fala, gente, tudo bem com vocês? Para os que não me conhecem ainda, prazer, meu nome é Nicole, eu sou professora de administração e eu vou acompanhar vocês nessa disciplina de administração de recursos materiais. Eu sei que algumas pessoas acham essa disciplina um pouco chatinha, mas eu tenho certeza que ao longo dessas aulas vocês vão perceber que de chata ela não tem nada e muito pelo contrário, é uma disciplina super tranquila e é aquela disciplina que você tem que acertar todas as questões da sua prova, porque ela vai te auxiliar muito a agregar pontos na sua nota final. Bom, e além de professora de administração, eu também sou gestora governamental. Em alguns estados, esse cargo ele é conhecido como especialista de políticas públicas. Então, sim, a administração ela faz parte do meu dia a dia, é uma disciplina que eu sou apaixonada e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui também gostando muito dessa matéria. Vamos lá, sem mais conversa, vamos iniciar a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, ela tem como objetivo passar para vocês alguns conceitos mais introdutórios dessa disciplina e também algumas classificações que, por mais introdutórias que sejam, são classificações que caem sim em provas, certo? Vou colocar o slide agora na tela e a gente vai ficar aqui alternando entre slide e tela para eu conversar um pouquinho com vocês a respeito dos temas de hoje. Bom, e eu não poderia começar de outra forma que não explicando um pouquinho o conceito do que é a administração de materiais, do que é que essa disciplina trata. E eu trouxe o conceito do autor Dias. Ele fala que a administração de recursos materiais ela é o conjunto das atividades envolvidas dentro de uma empresa, dentro de uma organização. E aqui eu estou falando de organização, seja pública ou privada, tá? De forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas unidades com materiais necessários ao desempenho normal das respectivas atribuições. Então, você percebe pelo conceito que a administração de recursos materiais ela faz parte da empresa privada, claro, que ela vai ter os materiais que são necessários para que ela desempenhe as suas atividades, mas também faz parte dos órgãos públicos, vai fazer parte muito em breve do seu dia a dia também. Então, a administração de recursos materiais, ela é a atividade responsável pela gestão do fluxo de materiais, ou seja, ela é responsável pela compra desses materiais, pela aquisição, pelo transporte. Depois que esse material ele chega até uma repartição, até uma empresa, pela armazenagem desse material, pela movimentação dentro ali da organização, distribuição para os respectivos setores que são necessários. Assim, a gente pode dizer então que essa disciplina ela apresenta três grandes áreas. Vou colocar aqui na tela. Então, vamos colocar aqui a ARM, Administração de Recursos Materiais. Ela tem a área de gestão de estoques, a área de gestão de centros de distribuição. Vou colocar de distribuição para ficar mais fácil. E a área de gestão de compra. Tá? Então, são as três grandes áreas: a compra, a aquisição desses materiais, depois o armazenamento deles, o estoque lá dentro e a distribuição, a movimentação desses materiais para as respectivas unidades que estão demandando, que estão precisando daquele material. Eu não vou me alongar muito nessa parte introdutória, porque essa parte aqui mesmo, desse slide que eu acabei de comentar, ela obviamente não é tão recorrente nas questões de prova, é essa parte, tá? Não significa que as outras que a gente vai ver não sejam. E o que a gente vai ver agora é de fato a parte mais, a gente começa agora com a parte mais importante, então presta bastante atenção. Porque a gente vai iniciar agora uma parte mais de classificação. Essa classificação dos materiais ela é fundamental para que o gestor consiga atuar de forma eficiente e administrar com sucesso todas as etapas, como a gente falou, da compra, do armazenamento, da distribuição. Sem as classificações, o controle de estoque ele se torna ineficaz. Ele acaba dificultando a implementação de procedimentos adequados de armazenagem e também a correta gestão do almoxarifado em si. Bom, como é essa classificação? Aqui eu estou falando quanto à aplicação.
Quanto à aplicação, os materiais eles podem ser classificados em matérias-primas. As matérias-primas, como vocês já devem saber, elas são os insumos. Vou complementar aqui, tá? Explicando um pouquinho melhor. Elas são os insumos empregados no processo produtivo. E esses insumos, essas entradas, eles vão ser transformados, eles vão ser incorporados lá dentro do processo com outros materiais, vão ser transformados para a criação dos produtos finais. Vou dar um exemplo para vocês. Exemplos de insumos: plásticos, madeira, também podem ser citados metais em geral, também são alguns insumos. Na sequência do insumo, eu venho com o quê? Isso aqui é bem um ciclo de um processo mesmo, do processamento, da transformação de um material. Os materiais em processamento, também conhecido como materiais em vias. Vou colocar aqui embaixo. Em vias de fabricação, em vias de processamento. Esses materiais em processamento são materiais que, como o próprio nome já diz, eles estão sendo processados. Eles estão sendo transformados, eles estão ao longo do processo produtivo da empresa. Então, eles não estão mais lá, né, no almoxarifado, paradinho. Eles deixaram de ser uma matéria-prima que estava ali armazenada e agora eles já entraram, de fato, no processo, né, no processo produtivo. Não estão mais no depósito, mas também não estão prontos, não estão finalizados. Eles estão ali no meio. Na sequência, eu venho aqui, na próxima classificação, com os materiais semi-acabados. Os materiais semi-acabados são aqueles materiais que estão em processamento em estágio intermediário de acabamento. Esses materiais, ele é como se ele estivesse quase pronto. Então, por exemplo, uma peça que ainda precisa de uma pintura, que ainda precisa de um ajustezinho e que no final ela vai formar um conjunto maior, como por exemplo um carro, certo? Então, saí da matéria-prima, do meu insumo, entrei nos materiais em processamento, são aqueles materiais que iniciaram ali no ciclo, seguindo no nosso processo, aí, no nosso fluxo. Eu vou entrar agora nos materiais acabados, são também conhecidos como componentes. Esses materiais acabados, eles são os produtos finais para serem vendidos, para serem distribuídos. Eles já passaram por todas as etapas do processo de produção. Estão prontos, de fato, para o uso, para a comercialização. E depois, aí no final, vocês vão perceber que nós temos o termo produtos acabados. Muita gente fica na dúvida, né? Mas qual é a diferença do material acabado para o produto acabado? Vou voltar para o nosso exemplo do carro, tá? O material acabado é aquele componente que ele está pronto, tá? Ele já passou por todo o processo produtivo, mas ele é um item do produto. Então, imagine, ele é o banco do carro totalmente pronto, ele é o painel do carro totalmente pronto, e ele vai ser anexado, junto com outros componentes para formar o produto final, certo? E o produto final, o exemplo do produto final que a gente poderia ter aqui são os produtos podem ser colocados à venda.
Então, o exemplo aqui do produto acabado é o veículo em si, certo? Entendida, então, a classificação quanto à aplicação, agora a gente vai ver uma outra classificação. E essa daqui, ela é muito recorrente nas questões de prova, tá? Então, presta muita atenção nela também. A classificação ABC, ela tem como principal objetivo identificar os itens de maior valor de demanda. E por que que eu tenho que identificar esses itens? Porque sobre esses itens eu vou ter um cuidado, uma gestão mais refinada, porque eles representam altos valores de investimento. Então, o cuidado que eu tenho com o item que tem um impacto maior na minha receita é diferente do cuidado que eu tenho com o item que tem um impacto, digamos, menor. Vale ressaltar também que essa curva, que ela é uma curva ABC, ela se baseia-se lá no método que vem também da administração, que é o método de Pareto, também conhecido como método do 80-20. Não se apeguem tanto a esse percentual, tá? Esse percentual ele pode variar, pode vir 70-30, pode vir 75, certo? Mas é um método para a gente entender aonde a gente tem que priorizar, quais são aqueles itens que têm o maior impacto. E aqui eu estou falando de impacto de receita, de demanda, do valor. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, porque logo em seguida a gente vai ver uma outra classificação que confunde muito com essa. E aí é uma classificação que não está voltada para o valor, e sim para a relevância do material dentro do processo produtivo. Falando um pouquinho então da curva da classificação ABC, como vocês estão vendo aí na tela, o grupo A, ele é aquele grupo que tem 20% dos itens, só que esse 20%, esse pouquinho de itens, ele representa 80% da receita. Então, ele tem um alto consumo anual, e uma menor quantidade de itens, exigem os maiores investimentos. E também uma maior atenção do gestor. Afinal, ele está impactando diretamente ali nos custos, na receita, no dinheiro daquela organização. Os materiais de classe B é aquele meio termo. São materiais que tem, ali a gente tem um exemplo, né? Como eu falei, não fica tão apegada a esses percentuais, tá? Porque se a questão variar um pouquinho, isso pode acontecer e você não significa que ela vai estar errada, porque em vez de 20 aqui, ela apresentou 25, por exemplo, tá? Bom, no grupo B, eu vou ter 30% dos itens que representam 15% da minha receita. São materiais de importância intermediária, de médio valor de consumo. E os materiais de classe C são aqueles materiais que têm uma longa lista de itens. Então, muitos itens, porém, eles representam pouco em termos de valor da receita, do quanto que eles têm impacto na receita. Entendida a classificação ABC, vou partir agora para outra que eu comentei com vocês, que é bem parecida e que a gente tem que tomar muito cuidado aqui para não confundir uma com a outra. O meu foco agora, ele não está no valor, ele não está mais na receita. Meu foco agora está na relevância desse material para o processo produtivo. Ou seja, são materiais críticos, são materiais fundamentais, cruciais para a produção, para a operação, para que aquele produto seja entregue de fato. Então, a classificação curva ABC está relacionada com receita, com valor. A XYZ está relacionada com a criticidade, com a importância para o processo produtivo. Coloquem essa distinção muito clara na mente de vocês. E eu vou anotar aqui também na nossa tela.
Falando então primeiro dos materiais de classe X. O material de classe X, como vocês estão vendo aí, ele tem uma baixa criticidade. A falta dele não vai acarretar na paralisação do meu processo. Outro ponto interessante sobre esses materiais é que eles podem ser facilmente adquiridos. Ou de substituir também. Com materiais similares, da própria organização, inclusive. Subindo aqui na nossa escadinha, eu tenho material de classe Y. Agora eu entro numa criticidade média intermediária. Eles são materiais que são importantes para o processo produtivo. Porém, eles podem ser substituídos com uma facilidade relativa. Qual a diferença do material de classe X? Aqui eu tenho um material na classe X e a falta dele não iria parar o meu processo produtivo. Eles são materiais que podem ser facilmente substituídos ou adquiridos, substituídos por materiais, inclusive, similares da própria organização. No material de classe Y, eu já começo a ter material agora que são materiais que são importantes, né? São materiais importantes para o processo produtivo. Mas eles têm uma relativa facilidade de serem substituídos dentro do processo produtivo, mesmo que a empresa, mesmo não possuindo similares na empresa. E o material de classe Z? Aquele material de classe Z, ele tem uma criticidade máxima, eles são imprescindíveis. No processo. Vou fazer uma correção aqui. A falta dele vai fazer com que o processo, a produção, seja interrompido, seja paralisado. Eles não podem ser substituídos. Ok? Então, entendida agora. Classificação ABC, classificação XYZ. Vou seguir para as próximas. Já aproveito para deixar aqui a dica, tá? As mais comuns são essa, a ABC e a XYZ. Algumas questões também cobram as outras, não significa que vocês não têm que compreendê-las também. Mas essas duas vocês têm que saber, assim, de bate e pronto, tá? E não pode confundir uma com a outra. Próxima classificação, então, bens permanentes, materiais permanentes e os materiais de consumo. Essa classificação, inclusive, vocês vão ver até na contabilidade, tá? Essa classificação faz essa distinção conforme o tempo que aquele bem vai ser utilizado, a durabilidade dele. Então, os bens permanentes são aqueles com a durabilidade maior que 2 anos e ou não perdem a sua integridade física, eles não vão sendo descartados, não vão se desfazendo quando incorporado a outro bem. Então, com essa durabilidade maior,
alguns exemplos que eu posso deixar aqui para vocês, que eu acho que com exemplo tudo fica mais claro, né? Então, exemplo aqui de bens permanentes. A gente vai ver muito nas repartições públicas, na verdade, nas empresas em geral. Eu vou ter os nossos computadores, as cadeiras, mobiliário em geral, né? Mesa. Inclusive, são os bens até que a gente faz aquele processo de tombamento, de colocar aquelas plaquinhas. Não sei se vocês já viram, aquelas plaquinhas que têm a identificação do bem, certo? Com o nome do órgão, tudinho. Já o material, né, bem de consumo, são aqueles com utilização limitada a 2 anos e após isso ele perde a sua identidade física ou tem uma utilização limitada. Exemplo aqui para vocês. Resma de papel. Copo, os copinhos descartáveis. Tá? Essa classificação é bem tranquila. Vou seguir agora para outra classificação. Na verdade, isso aqui não é nenhuma classificação. São alguns parâmetros para que a gente consiga identificar exatamente se o bem ele é um bem durável, um bem permanente ou se ele é um bem de consumo. Vamos entender um pouquinho melhor esses parâmetros. Quando eu falo de durabilidade, eu estou querendo dizer quando o material ele em uso normal ele perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento naquele prazo de no máximo 2 anos. Então, se ele vai perder com menos de 2 anos, ele é um bem de consumo. Se ele vai passar ali de mais de 2 anos, tem uma durabilidade maior que 2 anos, ele é um bem permanente. Então, a durabilidade a gente pode entender também como o quê? Como tempo de vida. Tempo de vida útil daquele bem. Tempo de vida útil do material em condições normais. Já a fragilidade, ele fala o seguinte, né, cuja estrutura esteja sujeita a modificação, pode ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade ou perda da sua identidade. Então, se o material ele é suscetível a quebras, a deformações, quando for submetido a um choque, a uma vibração, a um impacto, ele é um material de consumo. O quanto mais frágil for aquele material, a modificação, a se quebrar, a se deformar, provavelmente ele tende a ser um material de consumo. A perecibilidade aqui é quando o material está sujeito a modificações químicas ou físicas, ou se deteriora, perde as suas características normais de uso. Incorporabilidade, quando ele é destinado à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal. E transformabilidade é quando o bem ele é adquirido para fins de transformação. Se for resistente, porém, se ele for destinado para ser transformado já de cara, ele não é um bem permanente, ele é um bem de consumo. Para que eu consiga classificar o meu bem como um bem de consumo, basta que ele atenda a um desses parâmetros. Então, por exemplo, basta que ele tenha uma estrutura frágil, que a sua estrutura seja quebradiça, deformável, caracterizando a sua irrecuperabilidade, ou que ele tenha esse parâmetro de incorporabilidade, então ele foi destinado à incorporação de outro bem e não pode ser retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do principal. Também, ou a transformabilidade, se ele foi adquirido para fins de transformação. Se ele atender a um desses parâmetros, significa que ele é bem de consumo e não bem permanente. E por que isso aqui é tão importante? Por que é importante a gente entender o que é bem permanente e o que é bem de consumo? Porque se o material ele foi adquirido como um bem permanente, a gente precisa comprovar isso. Porque o custo do controle, da armazenagem desse bem, ele é superior se comparado com um bem de consumo. O controle desse material, ele é diferente entre um e outro. Então, a gente precisa entender essa distinção entre eles. E indo adiante aqui, vamos agora entrar nas etapas da classificação. A primeira etapa que a gente está vendo aí é a catalogação,
e nada mais é do que a fase em que o gestor ele vai elaborar uma lista de todos os itens que existem no estoque. E essa lista de todos os itens do estoque, ela é conhecida como o quê? Tenho certeza que vocês sabem, vocês já ouviram falar. Essa lista, ela é o inventário, ela é o arrolamento dos bens existentes no estoque. Na sequência, eu venho com a simplificação. Aqui, o meu objetivo é de reduzir a diversidade de itens. Reduzir a diversidade de itens com a mesma função. Isso facilita, por exemplo, lá no momento em que a gente vai fazer a compra do material. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou pegar algumas canetinhas minhas, tá? Eu tenho aqui 6 canetas diferentes. Não, 5 canetinhas diferentes. Em vez de ter dentro do meu estoque 5 canetas diferentes, todas com a mesma função, qual a função da caneta? Escrever. Então, todas com a mesma função, eu vou eleger apenas uma caneta e eu vou trabalhar com ela. Isso é você realizar o processo de simplificação. Bom, e a identificação, ou conhecida também como especificação? A especificação é uma descrição minuciosa do material. Dessa forma, eu vou descrever, por exemplo, as características, as medidas, a embalagem desse material, trazendo isso principalmente para uma linguagem familiar ao mercado. A normalização agora, ela é o estabelecimento de normas técnicas para os itens de material, para que eles sejam utilizados com segurança. Então, por exemplo, sabe quando a gente tem a bula do medicamento? Bom, aquela bula ela tem toda uma prescrição de como é que aquele medicamento ele deve ser utilizado. Isso é um exemplo de uma normalização. Já a padronização, aqui eu vou uniformizar, vou ter a uniformização do emprego e do tipo de material. E por fim, a codificação é eu atribuir um código, uma série de código com letras ou números para representar a característica daquele item. Vou dar um exemplo para vocês de padronização, que volta e meia algum aluno confunde a padronização com a simplificação. Lembre-se, na simplificação eu estou reduzindo a diversidade de itens de material que tenham a mesma função. A padronização eu quero agora uniformizar o emprego, o tipo de material. Então, por exemplo, nos órgãos públicos a gente tem as impressoras. E às vezes nas licitações a gente acaba comprando impressoras de diversos tipos e os cartuchos de tinta dessas impressoras, eles são de diversos tipos também. Se eu consigo padronizar e comprar do mesmo fornecedor, tendo o mesmo tipo, o mesmo peso, o mesmo formato, a mesma medida, a mesma aplicação para aquele cartucho, quando eu tenho materiais sobressalentes, eu posso distribuir melhor. Isso vai facilitar no futuro, certo?
Bom, então, entendido então nossas etapas de classificação e toda essa teoria que a gente passou, a gente finaliza aqui essa parte teórica da nossa aula e a gente se encontra na próxima aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender e a gente se vê na próxima aula, no nosso bloco de questões.